Olá, Democracia de hoje vai tratar da privatização do Transurb, um assunto bastante polêmico, pois atende muitas pessoas que dependem do trem, que abastece hoje 6 municípios da Grande Porto Alegre. E para esse debate, nós convidamos José Cláudio Sico, Superintendente de Desenvolvimento e Expansão do Transurb, Luiz Henrique Chagas, presidente do Sindimetrô do Rio Grande do Sul, e Paulo Menzel, presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura. Gostaria de começar o programa com o Luiz Henrique, presidente do Sindimetrô do Rio Grande do Sul. Como é que tu vês essa possível privatização do Transurb? Bom, Paulo, primeiro a gente agradece, em nome das metroviárias, dos metroviários do Estado, a gente agradece o espaço para poder fazer esse debate. Abro mais uma vez lamentando que em menos de um mês é a terceira oportunidade, nós tivemos audiência pública em Brasília, tivemos audiência pública aqui na Assembleia, certo? E agora esse programa, e que o presidente da Transurb não comparece. Quer dizer, nós gostaríamos, os trabalhadores, que é a nossa vida que está em jogo, gostaríamos de saber, primeiro, qual é a posição da Transurb, se ela é realmente contrária à privatização ou se é a favor. Então, nós lamentamos a ausência do presidente mais uma vez, certo? E cumprimentar os participantes. Bom, nós, metroviários, somos totalmente contrários à privatização da Transurb, por vários motivos, certo? Nós podemos começar por um motivo constitucional. O transporte, assim como a saúde, a educação, está lá na Constituição, é um direito social de todos os brasileiros, certo? Então, é um direito dos trabalhadores e é uma obrigação, sim, dos municípios, dos estados e da União em subsidiar o transporte. Esse é um dos assuntos que a gente pode abordar. Por outro lado, a gente pode abordar também a qualidade dos serviços prestados hoje de transporte da região metropolitana. Nós temos o Transurb, que é um transporte estatal, público, certo? Que transporta hoje 160 mil pessoas por dia. É bem importante também deixarmos claro que já com os últimos aumentos da tarifa, que aumentou 147% nos últimos 2 anos, a Transurb já perdeu 18% dos usuários. Quer dizer, isso já é um anúncio do que virá com a privatização. Certo? E o transporte da região metropolitana, a exceção da Transurb, é de péssima qualidade. As empresas de ônibus, tem que deixar bem claro, são privadas, todas privadas, são de péssima qualidade. E o transporte é caríssimo. O IBGE anunciou há 3 semanas atrás que para as famílias brasileiras o custo de transporte ultrapassou o custo da alimentação. Isso é um absurdo, isso é errado, certo? Quer dizer, as famílias estão deixando de gastar com a sua alimentação para gastar para chegar ao posto de trabalho. Então, esse é outro aspecto que a gente pode defender. O aspecto ecológico, a gente pode defender a Transurb também como uma empresa pública. Certo? A Transurb hoje, um dia dela parada, nós teríamos que ter 3.500 ônibus a mais na região metropolitana. E aí vamos ver todo o custo disso. Poluição, acidentes, manutenção de estradas, quer dizer, nós nem teríamos estradas hoje suficiente para isso. A região metropolitana já não funciona hoje com o trem. Eu vim agora de Novo Hamburgo, levei 1h30 para chegar aqui. Certo? Quer dizer, então, não existe a menor possibilidade de não termos a Transurb funcionando. E com ela privatizada, o que vai acontecer? E aí, exemplos do Rio de Janeiro, que é o transporte de metrô mais caro do Brasil, certo? Que é totalmente privado, e o pior serviço prestado nesse setor. Para você ter uma ideia também, no Rio de Janeiro, hoje, a cada 2 meses, nós temos um acidente, um descarrilamento de trem. Na Transurb, em 35 anos, nunca aconteceu. Então, motivos não faltam, a gente defende a empresa assim pública e, lógico, sempre com uma gestão transparente. Nós hoje cobramos muito da gestão atual, nós queremos uma gestão transparente, uma gestão que é feita pelos trabalhadores, certo? E que privilegie sempre os serviços prestados, privilegie sempre o nosso usuário. Me diz uma coisa, José Cláudio, Superintendente de Desenvolvimento e Expansão do Transurb, há motivo para essa preocupação? Primeiramente, agradecer em nome da direção, em nome do presidente Davi Borilli, está aqui para o convite e prestar alguns esclarecimentos necessários nesse movimento. A Transurb, na realidade, hoje presta um serviço público e a queda de usuários, os 18% citado, ele é a partir de 2015. Já tínhamos perdido cerca de 6% antes do aumento da passagem. Então, o que significa para nós, empregados da Transurb? Hoje a Transurb tem na sua direção todos empregados da casa e 2 ex-empregados da casa, conhecimento vasto desde a sua fundação. Então, hoje o nosso presidente completa mais ou menos 40 anos de serviço público direcionado ao transporte público de metroviária.
O que a gente tem a ressaltar é que o serviço da Transurb e as pesquisas apontam que na região metropolitana, onde abrange a Transurb, a queda da demanda de passageiros de transporte público foi menor que todas as outras regiões. Então, já é um indicador que o serviço, tanto privado ou estatal da Transurb, a Transurb tem que prestar um serviço eficiente, sendo um serviço de transporte público. Isso é fundamental para o nosso conhecimento. E nós estamos trabalhando para isso. E voltar a sua atividade no objetivo fim da empresa, que é o transporte de seus passageiros. O que a gente tem dedicado o tempo inteiro hoje é para resgatar a Transurb assim, aos modelos no seu início e fundação. Reestruturando a parte de via, sinalização, redes, subestações e trens que necessitam bastante intervenção hoje na área de manutenção. É basicamente isso, e nós estamos lá praticamente para tornar a empresa uma empresa eficiente e autossustentável. Paulo Menzel. Eu quero dar uma visão inicial sobre a questão de mobilidade. Depois a gente chega no Transurb. Transurb é uma ferramenta extremamente importante para o setor de mobilidade, não só de Porto Alegre, como da Grande Porto Alegre. Ocorre que 30 anos passaram, correto, Cico? Nesses 30 anos, muitas facetas e prismas da logística, da infraestrutura e da mobilidade já não são mais aquilo que foi pensado lá atrás. É hora de nós repensarmos a questão da mobilidade para todos nós. Aqueles que se locomoviam de carro, talvez ainda estejam se locomovendo de carro, mas vêm de Uber, vêm de Cabify ou algum outro aplicativo. Alguns se movem por bicicleta, outros por patinete, outros pelo trem. Ocorre que o sistema de mobilidade hoje, da nossa querida Grande Porto Alegre, já não atende mais o usuário. Quer seja pelo conforto, quer seja pela segurança, quer seja pelo preço. Uma série de fatores que contribuem para aquilo que os dois colegas bem frisaram. A Transurb vem perdendo, por uma série de motivos, vem perdendo usuários ao longo dos últimos anos. Esse é um aspecto. Ocorre que há décadas, no Brasil todo, não só no Rio Grande do Sul, como em Porto Alegre, nós não fazemos obras de infraestrutura de mobilidade. O Brasil está parado em questões de obras de logística e infraestrutura há exatos 57 anos. Vamos combinar que nenês nasceram, gerações se moveram, e nós precisamos de outros ativos, outros sistemas de mobilidade que venham ao encontro da necessidade daquele que paga a conta ao final de contas, que é o nosso querido usuário. Ele hoje não está mais se sentindo atendido pelos mesmos motivos que eu citei inicialmente, e eu gostaria de fazer essa primeira provocação. Se vamos privatizar o Transurb ou não, esta é uma questão decorrente de uma série de outras questões que precisam ser respondidas antes de privatizar ou não privatizar. Aliás, não é exatamente privatizar, é conceder. Entre privatizar e conceder é um oceano de diferença. Quando você concede um ativo para que ele seja administrado pela iniciativa privada, você está concedendo a administração daquele ativo. Você não está vendendo o ativo continua público. E assim o Transurb continuará público, mesmo sendo concedido para uma administração privada ou de um consórcio ou algo assim. Mas eu insisto neste ponto. Talvez possamos, antes de dizer vamos conceder ou não conceder, vamos olhar o porquê que nós chegamos a este ponto.
Por que o usuário não está sendo atendido? E talvez repensar o nosso sistema de mobilidade, no qual o Transurb é um ativo dentro de um sistema. O Transurb não faz sozinho a mobilidade desses municípios por onde ele passa. Nem o ônibus o faz, nem o táxi o faz, nem a bicicleta o faz, e nem o próprio pedestre faz. Faço ainda mais uma provocação, para que a gente possa, de novo, aprender um com o outro. Será que nós não deveríamos repensar o sistema de abastecimento do Transurb? O passageiro não chega só... Uma linha de trem, quer seja de carga ou passageiro, ela precisa ser alimentada, carregada com passageiros, para que a grande massa que segue pelo trilho possa ser levada de um ponto a outro. Talvez nós possamos repensar como abastecer o Transurb com mais passageiros. Este sistema de logística, de mobilidade, precisa ser revisto, para que, de novo, o Transurb seja atrativo àquele que paga a conta. Pelas questões de segurança, de acessibilidade, de tarifa, de tempo. Quantas vezes nós vemos o passageiro parado na 116, parado no Transurb, parado no aeroporto, parado na via, porque o sistema já não atende mais a mobilidade dos tempos modernos. Essa é a minha provocação inicial. Penso que é um bom início desse gostoso bate-papo aqui. E daí, Luiz Henrique, o que achaste dessa posição da Câmara? Tenho acordo em algumas coisas e desacordo em outras, né? Tenho acordo com, realmente, o trem tem que ser abastecido, né? Quer dizer, mas essa não é o trem quem faz isso, não é a gestão da Transurb quem faz isso. Aí são os municípios, as empresas de ônibus privadas, que têm que organizar esse abastecimento, né? É absurdo, hoje nós vemos os ônibus andando lado a lado do trem. Isso não existe, quer dizer, realmente, o trem tem que ser abastecido, né? O ônibus só tem que chegar até o trem e a pessoa pega o trem. Por outro lado, com relação ao serviço prestado pela Transurb, as pesquisas que nós temos, o Cinemetrô tem, e a empresa também tem, mais de 90% dos usuários estão satisfeitos com o nosso serviço. Com todos os problemas que nós temos, com falta de financiamento, falta de investimento da União, certo? Nosso serviço ainda é muito bom, é um serviço muito bem prestado. E outra coisa importante é dizer, o que mais se reclama da Transurb hoje, se reclama de elevador, se reclama de escada rolante, dos sanitários, isso já é privatizado. Esse serviço já é terceirizado, isso aí já foi privatizado. Quer dizer, então, o que os usuários reclamam do serviço que nós prestamos já não é feito por nós, já foi terceirizado. Se é diferente de concessão ou privatização, não vejo muita diferença. No Rio de Janeiro foi privatizado, lá foi privatizado, foi vendido. Só que, pasmem, quem constrói estações novas, quem compra trem é o Estado. Isso é privatização? Ou pega São Paulo, a linha amarela, que é uma concessão, certo? E é importante também ressaltar que são sempre as mesmas empresas que operam, CCR, Odebrecht, é sempre os mesmos. Aqueles que a gente já sabe o que fizeram com o país e continuam fazendo, né? Quer dizer, afundaram o país em roubalheira. São sempre esses. Em São Paulo, hoje, a tarifa está R$ 4,30 e para cada passageiro transportado na linha amarela, que é a linha privada, o Estado bota mais quase R$ 2,00 por cada passageiro transportado. Então, isso para mim não é privado. Isso para mim continua sendo transferindo patrimônio público, dinheiro do cidadão, para o bolso de meia dúzia de pessoas, que são sempre as mesmas, como eu disse há pouco. Certo? Por outro lado, ninguém é contra que se a CCR, usar a CCR, que é quem opera a linha amarela, opera o metrô de Salvador. Se eles quiserem construir o metrô em Porto Alegre, é proibido? Que eu saiba, não, né? Eles podem chegar aqui, abrir uma empresa e construir o metrô. Por que não fazem? Porque eles querem o quê? Eles querem pegar o que está pronto. Como pegaram as estradas agora do Rio Grande do Sul, a 448, construída, bonitinha, daí eles vêm depois. Quer dizer, vem para colocar um pedágio em cima. Quer dizer, eu não sou contra a iniciativa privada, desde que eles botem o dinheiro deles. Agora, não pode ser iniciativa privada com o meu dinheiro, com o dinheiro do cidadão. Então, nesse sentido, nós somos totalmente contrários. José Cláudio, qual é o plano de expansão que vocês têm com relação a isso? A privatização vem a colaborar com isso?
ou não, na tua opinião, não haveria necessidade da privatização? Vocês conseguiriam seguir esse plano de expansão? Em primeiro lugar, o plano de expansão, antes de tudo, necessita, para atender até o que o Paulo colocou no início, uma autoridade metropolitana que gerencia o transporte público. Numa região que nem a nossa, que para aproximadamente 3 milhões de habitantes, nós precisamos ter um órgão gestor que faça a integração de todos os sistemas, senão nenhum vai ser viável. Todos eles. Então, esses projetos de expansão, se é privado ou do Estado, não vai ter sucesso se não tiver esse órgão que gerencie essas regiões metropolitanas no são todo. Por quê? Porque, como foi colocado, não pode ter transporte paralelo ao transporte troncal, que é um sistema de trens. Hoje, as prefeituras da região metropolitana, Canoas, Novo Hamburgo, eu vejo que estão trabalhando bastante intensamente em ciclovias, abastecendo as estações dos trens, em vários projetos, mas projetos individuais, não são projetos visando toda a região. As expansões da Transurb, desde os anos 97, a gente está estudando principalmente o metrô de Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre, que é extremamente viável e tem um futuro, se for construído, bastante audacioso para a região metropolitana e para a mobilidade de Porto Alegre. Isso nós estamos falando em torno de 60 mil para Gravataí, 80 mil Cachoeirinha e Alvorada, mais em torno de quase 300 mil pessoas no eixo da CIS Brasil, e mais umas 150 mil pessoas no eixo de Novo Hamburgo a ser criado por outras linhas. Nós estamos pensando em expansão de sistemas de VLT para a região de Campo Bom, Sapiranga, Polo Petroquímico, região sul de Porto Alegre e vários outros projetos aí que estão em andamento e a gente tem estudado bastante. Tá? Todos eles com viabilidade econômica, financeira. E se vai ser investimento público ou privado, é uma determinação do governo federal, uma decisão de governo, né? Eu acho que a grande para o usuário, né? Agora vai para os três a pergunta, né? Quem quiser responder. Para o usuário, o que interessa para ele é um serviço de boa qualidade, né? E não pagar muito por esse serviço, né? Que caiba no bolso dele. E aí eu levanto essa dúvida, será que a privatização ela consegue substituir essas duas situações? Será que ela consegue manter um preço razoável? Será que realmente teria uma melhoria no serviço, já que muitos desses serviços, né, eles já são terceirizados? Bom, Paulo, aí como eu falei a primeira fala, o metrô, o único totalmente privado do Brasil, do Rio de Janeiro. Foi o primeiro, lá em 98. E é a tarifa mais cara do país e considerado o pior serviço, acidentes constantes que a gente vê nos jornais. Certo? Nós defendemos que a empresa pública, como tu falaste, tem que ser um preço acessível. A queda do número de usuários da Transurb tem sim a ver diretamente com a tarifa, tem a ver com a tarifa. Em última instância, prejudica também quem? O empresário, que é quem compra o Vale Transporte. Então o empresário acaba, hoje a gente vê o que é anúncio de emprego dizendo que tem que morar no bairro, tem que morar próximo, porque que já não quer ser onerado com o Vale Transporte. Quer dizer, então, em última instância, onera o empresário sim e prejudica toda a economia. Certo? Então a gente não vê forma alguma de a empresa privada, o metrô privado, conseguir prestar esse serviço com qualidade melhor que hoje prestado pela Transurb e com preço acessível. Quer dizer, então, com certeza, a tarifa vai ser muito alta. Hoje se fala em torno de R$ 7, R$ 8, que seria o custo da Transurb, ou seja, totalmente inviável para os trabalhadores, totalmente, não tem a menor possibilidade de pagar esse preço da tarifa. E qualidade sempre, também a gente pode usar o próprio São Paulo, eu falei no Rio de Janeiro, mas São Paulo também a qualidade é muito ruim do serviço prestado. Paulo, como é que tu enxergas essa? Apenas a título de informação, a linha amarela de São Paulo, ela não é nem uma privatização e nem uma concessão. Ela é uma PPP. Por isso, o privado que lá está, botem o nome que acharem interessante, ele paga uma parte da tarifa e o Estado paga uma parte da tarifa. Por isso, é um complemento, é uma PPP. Ela não é nem uma privatização, a linha não foi vendida, ela é uma linha pública, administrada
por um gestor privado, mas a composição da tarifa é feita pelo Estado e pelo privado. Então, apenas para uma boa e salutar informação. Mas o governo fala em privatizar mesmo, né? Pelo menos foi até o debate até então que a gente vê vindo do governo no sentido de privatizar. Você está falando do Transurb? Transurb. Veja, eu insisto no conceito de privatizar e conceder. Pois é. Privatizar é eu vou vender aquele patrimônio. Isso. Chave é teu. Isso. Sai da mão do Estado. Uma concessão, que é o que se está imaginando para o Transurb, a princípio, a modelagem desta concessão ainda não está clara. Pois é, esse é o detalhe. A modelagem precisa ficar clara. Que modelo nós vamos ofertar ao mercado? Com que parâmetros? E aí o mercado vai dizer, eu me interesso por este ativo ou eu não me interesso por este ativo. Eu insisto que para que o Transurb seja atrativo à iniciativa privada, ele precisa ser repensado. Ele é extremamente importante, os números aqui mostram da importância. Se nós hoje parássemos o Transurb, não teríamos como jogar ônibus, carros, seja qualquer outro meio de transporte para atender a população que anda no trilho hoje. Mas por que estamos perdendo 16%, 17% ano a ano? Por quê? Existem motivos fáticos, reais, que precisam ser revisitados, reolhados. Cico tão bem diz, e com outras palavras, está concordando com a minha colocação inicial. Logística se faz com um sistema. Não se olha apenas o Transurb. Se nós olharmos o Transurb, nós estaremos como gaúchos de novo, outra vez, novamente, reiteradamente, cometendo um grande erro, como já cometemos no passado. Revisitar o sistema de mobilidade da Grande Porto Alegre. Isto fará, começa por aí, a revisitação do sistema dos 11 municípios, os 11 municípios que prefazem a grande região metropolitana. Fazer os prefeitos entender que a sua linha de bicicleta, que sai do ponto A para o ponto B, precisa ser pensado junto com o Transurb. Não, o Transurb é uma coisa e meu sistema de bicicleta é outra. Não. Um bom sistema de ciclovias pode ser um importante instrumento para trazer de volta usuários para dentro do trem. Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já com o teu raciocínio mais completo, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta com a Democracia de hoje, debatendo a possibilidade de privatização do Transurb em 2021. Os nossos convidados é o Paulo Menzel, presidente da Câmara Brasileira de Logística e Infraestrutura, Luiz Henrique Chagas, presidente do Sindimetrô do Rio Grande do Sul, e José Cláudio Cico, superintendente de Desenvolvimento e Expansão do Transurb. No intervalo, quando eu chamei o intervalo, eu prometi que ia voltar, né, com o Paulo Menzel, que eu interrompi, na verdade, né, em prol do intervalo, o raciocínio dele. Você estava falando sobre logística, né, Paulo? Que a logística é muito importante, porque sem a logística não adianta o Transurb andar isolado. Seguimos no raciocínio. Eu vou sair da ciclovia e eu vou falar do aeroporto um pouco. Nós temos aeromoças que moram em Guaíba. Lá em Guaíba, ela sai da sua casa, pega o ônibus de integração, vai até o catamarã. Catamarã, ela vem ao centro de Porto Alegre. Dali ela pega o Transurb. Do Transurb ela vai até a estação aeroporto. E da estação aeroporto ela pega o aeromóvel, que
que a deixa dentro do aeroporto. Aí está, senhores, um usuário que usa um sistema de logística. Eu não estou dizendo que ele é perfeito, mas é assim que a logística funciona. Se nós não tivermos condições de reequilibrar o número de passageiros andando no Transurb, o Transurb por si só, como ativo isolado, ele vai minguar, até ser absolutamente inviável. Por isso eu estou insistindo desde a minha primeira intervenção que é necessário, depois de 30 anos, nós repensarmos, revisitarmos o sistema de logística de mobilidade. Mas Menzel, o Transurb fala em tese de passageiros. Ocorre que o passageiro ele interfere muito na carga que é distribuída na Grande Porto Alegre. Nós estamos pensando isso na revisitação do Transurb? Absolutamente não. Pelas conversas que eu escuto até aqui, não. Nós estamos pensando em como trazer mais passageiros para abastecer o Transurb. Em logística, senhores, em mobilidade, tudo se resolve, tudo, absolutamente tudo, se resolve com uma palavra simples, chamada demanda. Se a demanda baixa, a tarifa sobe. Porque eu tenho um custo de arrancada do sistema do Transurb que precisa ser pago. Quanto menos passageiros eu tenho, alguém paga essa conta. Ou o passageiro, ou o que nós chamamos de dinheiro público, subsídio do governo federal. Senhores, um pouquinho de política, um parênteses. Na minha opinião particular e privada, não existe dinheiro público. Existe dinheiro de todos nós. O que nós chamamos de dinheiro público, que vai para o Tesouro, através dos nossos impostos, no Brasil só tem uma fonte de recursos, que é trabalho e imposto. Trabalho de todos nós. As vias, ou via empresariado, ou via empresas, ou via governo, mas a fonte, a raiz é uma só. Então, se nós baixamos demais o número de usuários andando na linha do Transurb, ao fim e ao cabo, é o dinheiro dos impostos que vai subsidiar a diferença. Ou através de uma tarifa que sobe, ou através daquilo que se chama de dinheiro público, que não existe. Ele é o dinheiro dos impostos que lá foi acumulado. Nós precisamos revisitar o Transurb. Eu insisto, eu vou insistir até o fim desse programa nisso. É necessário que se repense o que foi pensado há 30 anos, para que se retorne àquele nível de usuários que o Transurb já tinha, que hoje não tem mais, e que se de novo cria demanda para um reequilíbrio da equação financeira. Esse é o caminho. Só para completar o que o Paulo falou sobre, e o Chagas falou sobre qualidade do serviço, a gente nota assim, grandes problemas que tinha na Transurb quando a nova administração assumiu. Assumiram em 2017, março de 2017. O que reclamação era direta? Escadas rolantes paradas em São Leopoldo e Unicinas. Então, nossa primeira atividade foi tentar botar um parque novo de escadas rolantes lá, porque as que tinham lá não tinham mais como botar em operação. Foi feito. Tá. Outra demanda era conforto nos trens. Nós estávamos com uma frota quase toda parada. Nós tivemos que fazer uma gestão bastante forte junto a quem nos concedeu os trens, vendeu os trens, para botar eles em operação. E também, voltando ao assunto financeiro da empresa, taxa de cobertura, nós assumimos a empresa com 41, alguma coisa por cento, próximo de 42%. Nós tivemos agora
com uma gestão totalmente técnica voltada ao objetivo fim da empresa. Em maio, nós tivemos uma surpresa, do mês de maio, já atingimos 82% de taxa de cobertura. No mês de setembro teve uma queda devido a chuvas, bastante chuva e feriados. Isso impacta bastante na demanda e a taxa de cobertura é basicamente financiada pela demanda de passageiros. Na realidade, a taxa, um usuário nosso influi bastante na nossa taxa de cobertura. Então, nós temos também receitas comerciais, né, que o edital foi publicado, acho que sexta-feira, para uma nova etapa de comércio em estações. E a nossa esperança é que, no tempo, nós conseguimos fechar, em agosto do ano que vem, contratação de energia de um modo mais econômico para a Transurb. E se nós voltássemos no tempo e tivesse passageiros de 2018, nós estaríamos hoje com 85% de taxa de cobertura aproximadamente. Mas o que causou essa diferença de passageiros no decorrer dos anos? Olha, tem o fator do poder econômico. De 2015 nós perdemos aproximadamente 3%, depois 2%, depois mais 2%, com o aumento da receita junto com o aumento da passagem, junto com o perda de poder econômico da população. Tivemos aproximadamente para 2018 em torno de 5% e a projeção para esse ano em torno de 4% a 5% de novo. Mas é bem menor que o da região metropolitana de transporte de passageiros. Por quê? Porque o Transurb ainda tem seu usuário, que a gente chama de lindeiro, né? O usuário cativo da Transurb. Mas isso vai começar a ser afetado se o poder econômico da região também não tiver um aquecimento, né? José Henrique, dando sequência a essa questão aqui levantada, essa falta de passageiros, tu relaciona, claro, a perda de poder aquisitivo, né? Mas ao desemprego também, tu que está bem mais direcionado ao passageiro? Sem dúvida, Paulo. Está diretamente relacionado à diminuição dos usuários do trem com, primeiro, eu insisto e é muito importante, foram 147% de reajuste em 2 anos. Ninguém teve nem perto disso, quem dera os trabalhadores tivessem tido esse reajuste, certo? Então foi de 1,70 para 4,20, um reajuste muito alto. O desemprego, hoje nós temos 13 milhões de desempregados no país. O IBGE divulgou essa semana 41 milhões na informalidade. Ou seja, lógico que afeta diretamente, né, a economia, então afeta diretamente ao número de usuários transportados. Mas eu gostaria de levar também para o outro lado essa nossa discussão. A gente está falando muito de dinheiro aqui, né? Eu gostaria que os participantes fizessem qual o metrô do mundo que dá lucro. Nenhum metrô do mundo dá lucro. E ele não é feito para isso. Ele é feito para desafogar os grandes centros para que ocorra a mobilidade, certo? E mesmo os privados são subsidiados pelos estados e pelos seus países. Agora a gente pode pegar outros exemplos. Metrôs de Chicago, Nova York, Paris e Londres, que foram privatizados nos anos 80, foram agora recentemente reestatizados. Por quê? Pelo aumento da tarifa e pela péssima qualidade de serviço prestado. Isso nós estamos falando em países berços do capitalismo. Quer dizer, outra discussão que nós temos que abordar, essa é uma discussão política, eu insisto em dizer nisso, né? Nós estamos falando que o tamanho do Estado nós queremos. Um Estado mínimo, né? Um Estado que hoje o governo Bolsonaro prega isso, que agora acabando com a Previdência, que vai acabar com a Previdência, quer dizer, tirar o Estado da Previdência, reforma trabalhista, certo? O Estado, nós somos totalmente contrários, nós somos a favor do Estado não inchado, mas um Estado que possa prestar um serviço de qualidade. Nós queremos todos ter acesso a uma saúde de qualidade, nós queremos segurança, nós queremos habitação e queremos transporte de qualidade. E para isso, vou insistir de novo, é dever sim dos governos municipais, estaduais, federal, subsidiar os transportes, certo? E que, em última instância, é a forma do trabalhador chegar no seu local de trabalho, beneficiar o empresário. Quer dizer, o trabalhador chegando tranquilo, bem, é bom para o empresário também. Certo? Então, nós temos que ter essa discussão. Hoje nós temos o Estado, o Paulo aqui, nós temos um problema de organização na nossa logística, e temos realmente. Só que o governo passado acabou com a Metroplan, que era quem deveria fazer isso. Quer dizer, hoje quem é que faz isso no Rio Grande do Sul, na região metropolitana? Bom, de novo, nós somos a favor de um Estado maior, um Estado que atue diretamente, sim, no bem-estar de todo cidadão. Complementando
que o colega falou aqui, sobre a autoridade metropolitana. Tem um projeto de lei na Câmara Federal sobre essa autoridade. Então, era importante ver com bons olhos e nossos deputados do Rio Grande do Sul cuidarem dessa projeto de lei e verem, porque essa autoridade metropolitana prevê uma gestão pública do transporte para todo o Brasil, para todas as regiões metropolitanas, inicialmente com mais de 1 milhão de habitantes e assim até 500 mil, como nós temos bastantes no Rio Grande do Sul. O que nós precisamos? Que tenha uma lei que defina isso e tire a distribuição da autoridade entre município, estado, federal, que na realidade tem que ter uma língua só. Senão o grande afetado por isso é o nosso passageiro. O que a Transurb tem hoje de um legado bastante bom? Nós reduzimos, a gente chama de deseconomias, em acidente, saúde e tempo de viagem. No último ano, com a queda, o penúltimo ano foi quase aproximadamente 190 milhões de reais que a Transurb proporcionou à sociedade para os outros modais se mexerem e menos acidentes, saúde, INSS. O que esse ano? Nós fechamos em 168 milhões de deseconomias, dando só 3 itens, que era tempo de viagem, emissão de poluentes e a mobilidade das pessoas. E todo esse tempo de viagem pode mexer a economia também. O tempo que tu está dentro de um ônibus, de um carro particular, dentro do metrô, tu está deixando de cuidar da família, te divertir, ir a um cinema, fazer compras. Isso é muito importante. E eu acho que, como o Paulo e o Chagas falam, nós temos que ter um órgão gestor metropolitano bastante forte, para que não fique na vontade de um ou de dois. Cada município, cada estado troca governo, troca os seus parâmetros. E outra coisa importante é ter um marco regulatório bastante forte para que as empresas que quiserem investir em qualquer tipo de sistema não mudem as suas garantias durante o processo. Que a gente vê aqui bastante dificuldade de aporte financeiro de alguns grupos de investidores, porque eu acho que poucas garantias para investimento em transporte público. Em cima do que o Cico colocou, é importante, os números que o Cico colocou, que são uma economia de 160 milhões no ano passado, Cico. Bom, pois bem, esse ano. 182 Bom, no passado. pois então, o motivo que o governo federal alega para privatizar a Transurb é um prejuízo financeiro, que ano passado foi de 103 milhões. Quer dizer, então não precisa ser nenhum gênio para saber então, que já deu lucro. Se economizou 160 por um lado e gastou 103, então já temos um superávit aí. Certo? Então, se é essa a alegação do governo federal para privatizar o trem, está errado. Outro exemplo que a gente pode usar, vamos voltar à linha amarela, que o Paulo colocou. A linha amarela em São Paulo, que é a privada, custa praticamente R$ 6,00 e uns quebradinhos a tarifa, que é o que o Estado complementa. O metrô, que é estatal, a R$ 4,30, dá superávit todo ano e inclusive distribui para os trabalhadores. Quer dizer, então, a argumentação de que o privado é melhor cai por terra totalmente só com esses exemplos. E daí podemos voltar para as outras privatizações do país. Qual privatização que deu certo? Muitos gostam de falar da telecomunicação. Olha, minha gente, hoje todo mundo tem celular, mas é o serviço mais caro do mundo e de pior qualidade. Isso deu certo? Não deu certo. Não deu certo. Vale do Rio Doce, Brumadinho e Mariano, o que aconteceu? Deu certo? Não deu certo. E por quê? Porque a preocupação é com o quê? Com o lucro. Empresa privada se preocupa com o lucro. E transporte não é mercadoria. A gente insiste nisso, é um direito social, então os governos têm que sim subsidiar e investir para proporcionar um transporte de qualidade para os trabalhadores. E daí, Paulo? Levantaste uma tese aí que criou, foi polêmico. Vamos lá. Contraponto? Tem 2-1 aqui na mesa, está errado isso? Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, de uma forma ou outra, todos nós pagamos a conta. Todos nós estamos no mesmo trem, no mesmo barco, na mesma sociedade. Essa talvez seja um dos motes que nós devemos começar a repensar a nossa própria cabeça. Enquanto nós estamos dizendo, você está daquele lado, eu estou daquele lado, em vez de pensarmos no conjunto da ópera, nós vamos continuar brigando entre nós, nos
literalmente nos autoflagelando e nos autodestruindo. O Cico tem total razão quando menciona de forma insistente que nós não temos um órgão gestor que pense o todo. Nós temos vários órgãos, uma Metroplan que já não desempenha a sua atividade como deveria, ou como foi pensada inicialmente. Nós temos vários organismos que pensam isoladamente o seu quintal. Quando, de novo, nós estamos precisando urgentemente pensar o todo, a aldeia, a floresta, não só a minha árvore. Enquanto nós não mudarmos isto, e tivermos sim alguém que pense o todo, que pense o coletivo, não só do Transurb, não só do aeroporto, não só do ônibus, não só do público, nem só do privado, mas que o todo ganhe. Porque, ao fim e ao cabo, senhores, o dinheiro, eu insisto, o dinheiro sai de imposto. Não existe a figura do ente público. Não existe a figura do ente privado. Nós precisamos entender que dinheiro sai de imposto. Todo ele, tudo que custeia a nossa vida, sai de geração de receita que, por sua vez, tem imposto que é pago para ser, de novo, redistribuído. Se é bem ou mal distribuído, vamos para uma outra questão que não é o nosso foco aqui. O Estado, o Brasil está literalmente numa transição. Nós estamos saindo de um Estado que se ocupava literalmente de tudo, me perdoem a expressão um pouco mais forte, se metia em tudo. E eu sou partidário do Estado equilibrado, nem do Estado mínimo que deixa de cumprir as suas funções constitucionais. A Constituição, eu defendo isso visceralmente, a Constituição precisa ser cumprida. Ela é o nosso norte, a nossa lei. Agora, não podemos ir para um Estado infinitamente pequeno que não cuide da gente. Nós precisamos ir para um equilíbrio. Aquele Estado que cuide da floresta, que desempenhe as suas funções, que não cobre demais do cidadão, porque o cidadão tem uma capacidade de pagamento e que a atual recessão não permite mais que o usuário busque do seu bolso para subsidiar alguma coisa. Se me permite de novo um contraponto, sim, a tarifa do Transurb aumentou rapidamente, mas quanto tempo ela ficou congelada? Sem entrar nas razões do congelamento da tarifa do Transurb, assim como o combustível da Petrobras ficou por anos estagnado e nós estamos sentindo o problema disso. De novo, alguém paga a conta. Este alguém, senhores, tem nome, que é o consumidor, é o usuário, é o cidadão, é o trabalhador. E a sobrevivência dele precisa ser defendida. E enquanto nós não sairmos da posição de lados, nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que fizemos até hoje. Brigando entre nós, discutindo mazelas, nos autoflagelando e não chegando a lugar algum. É hora, senhores, é hora, eu insisto nisso, de pegarmos o nosso sistema de mobilidade dos 11 municípios. O Transurb interfere nos 11 municípios da região metropolitana. Ele não interfere apenas nos 8 municípios por onde ele passa. O Transurb faz parte de um sistema de mobilidade que já não é mais aquele sistema de mobilidade de 30 anos. De novo, me socorro no Cico. Quantos passageiros nós tínhamos lá atrás? Quantos nós temos hoje? Com muito mais pessoas convivendo, nascendo e convivendo na nossa sociedade. E o Transurb vem. Não é só o Transurb que está perdendo passageiros. O ônibus também. O ônibus também está perdendo passageiros. Por quê? Eu estava conversando com até um dono aqui de estacionamento no centro da cidade, né? Que antes era uma loucura, era uma disputa por espaço, que chegava um pouquinho atrasado, não conseguia botar teu carro. Hoje eles não têm as pessoas para usar. Diz que com o advento do Uber,
99, essas facilidades que baratearam, né? A vinda do centro de carro. Vou citar um outro aspecto que essa é a minha área, logística e infraestrutura. Eu faço essa pesquisa de campo todo santo dia. Nosso banco de dados leva 16 horas para ser copiado. É um banco de dados imenso. O jovem de hoje, na minha geração, o meu sonho, quando eu cheguei lá pelos 16, 17 anos, eu era visceralmente focado em ter meu carro. Dinheirinho do vovô, dinheirinho do papai, e o resto economiza, e eu tinha meu carrinho. O jovem de hoje não quer mais carro. É verdade. Por quê? Porque ele hoje tem meios de mobilidade que o carro é um problema. E que ele já não tem mais condições de sustentar o seu carrinho. E que o Uber, o Cabify e outros aplicativos é muitas vezes mais em conta. A receita do jovem hoje vai para outras coisas. Para o estudo, para a balada, para o cinema, menos para o carro. É verdade. Está aí um dos fatores pelos quais nós temos que repensar o nosso sistema de mobilidade como um todo. Um transporte de qualidade certamente vai trazer o jovem, né, para esse transporte. Perfeitamente. Por outro lado, não vai ser com Uber, né? Entupindo as cidades de carro. Né? A gente sabe quem trabalha no Uber hoje são desempregados. Basicamente são desempregados, né? Que trabalham no Uber. Quer dizer, então não vai ser assim que vai ser resolvido o problema. E fica bem claro aqui quando a gente fala que defende o Estado forte, mas enxuto, certo? Com transparência, uma gestão transparente. Na Transurb, a gente defende a Transurb, uma gestão com transparência. A gente defende auditoria em todos os contratos, certo? Então, Isso quando é a gente fala também. que defende o Estado forte, não é um Estado obeso, vamos dizer assim, como gostam de dizer os economistas. A gente quer uma gestão com transparência, uma gestão muito bem feita e sempre com a visão sempre para beneficiar quem usa o sistema, seja de saúde, seja a segurança, que é o pagador de imposto. O Paulo se referiu e eu tenho acordo com ele. Não é o Estado, a gente fala o Estado. Não, quem paga somos todos nós, pagamos impostos. Então a gente defende a gestão, o Estado Luiz, forte, mas o Estado com transparência. Sim. Veja, meu caro Luiz, se nós assistirmos a gravação do programa, em nenhum momento eu falei que o metrô precisa ser lucrativo. Eu falei que ele precisa ser equilibrado. O equilíbrio da demanda. É verdade. O equilíbrio da demanda. Quem paga pode ser um pedaço do Estado, um pedaço do privado, mas, ao fim e ao cabo, é o usuário que paga. Olha, eu Em vou nenhum dizer uma coisa momento para eu você. falei também que o Paulo havia dito isso. Rende muito. Esse assunto rende muito. Mas quero dizer para os meus convidados aqui que já terminou o nosso tempo, infelizmente, né? Isso rende muitos programas, né? Mas, infelizmente, a gente tem tempo, né? Agradeço a presença dos senhores aqui. Eu acho que a gente esclareceu, né, para a sociedade muitos pontos aí sobre a possível privatização, né, do Transurb. Muito obrigado pela presença de todos, né? E a gente, quem sabe, marca um outro programa, um outro dia, para dar uma, né, aumentar aí, porque essa discussão do transporte público, sem dúvida, é grande. Quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de falar, até ouvi uma palestra na Associação dos Engenheiros e Arquitetos lá de Novo Hamburgo, pensando em Novo Hamburgo, que é o seguinte, eles têm um palestrante nosso, o Joubert, que é um presidente da Associação Brasileira de Transportadores de Passageiros sobre Trilho, que ele colocou uma frase que eu achei muito interessante. Uma sociedade justa, desenvolvida, não é onde o pobre tem carro, é onde a classe média, a pobre e a rica andam de transporte público. Isso é uma sociedade desenvolvida. Encerramos assim, então. Muito obrigado pela presença de todos. Democracia fica por aqui. Até o próximo programa.